Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Bom dia, amigos que nos ouvem pelo nosso canal do YouTube. Que hoje seja um momento de reflexão e de entrega para Deus. Então, irmãos, esta é a nossa terceira aula na jornada de um planejamento para a nossa vida espiritual. Hoje o tema é ore regularmente. A oração é um dos temas mais discutidos em nossas reuniões. Toda vez que compartilhamos na escola bíblica, na classe, sempre procuramos conversar, né? O que você faz, qual é a forma como você age durante o dia, que aplicação você faz. E a oração é uma das coisas que nós conversamos muito a respeito. E cada um, de forma individual, faz esse momento de forma diferente. Então sabemos que ela não é praticada com a mesma intensidade com que comentamos, pois alguns sentimentos, que vivem na nossa vida, como ressentimentos, mágoas, intrigas, testemunho de vida deficiente, falta de zelo espiritual, demonstram pouca intimidade com a oração. E quando percebemos isso em algum irmão, a ideia é que a gente possa conversar, possa apoiá-lo, possa estar com esse irmão e ajudá-lo nessa parte. Obrigada. Vimos então na primeira aula que no planejamento espiritual nós devemos seguir com a leitura da palavra de Deus. É o fundamento. Então ler sempre, quando lemos, Deus fala conosco. E que na oração encontramos a estrutura que nos conecta com a natureza amorosa de Deus. Nós conversamos com Ele e assim somos orientados a ouvir suas respostas. E não como ouvimos algumas vezes, algumas pessoas parecem ver a oração como um jeito de convencer um Deus relutante a nos dar as coisas que pedimos. Aqui nós somos orientados a entender Deus, a estar próximo dEle, e pedir e saber esperar. Orar, irmãos, é para nos enquadrarmos e ouvirmos Deus. É para buscar conhecê-lo e ter intimidade com Ele. Devemos lembrar, então, que nós somos aprendizes de oração. Estamos aprendendo ainda a cada dia, pois temos as nossas limitações. Mas devemos nos corrigir e seguir em frente. Quais os objetivos? Com a aula de hoje, o que eu gostaria que vocês guardassem e levassem para corrigir aquilo que é necessário? Compreender o significado bíblico da oração contínua. Significa orar com persistência e constância. E quando a Bíblia diz que devemos orar sem cessar, não significa fazer orações vãs, repetidas, mas simplesmente manter uma regularidade em nossa vida de oração. Desenvolver uma vida de oração mais profunda e constante, sem declínio na regularidade, pois devemos buscar Deus em meio a todas as circunstâncias da vida. Devemos aplicar os princípios práticos de oração no nosso dia a dia. Qual é a maneira correta de orar? Não existe uma maneira correta de orar. A intimidade com Deus é algo individual. Devemos investir mais nos momentos a sós com Deus, buscando fortalecer nossa vida espiritual. O texto bíblico está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Pequenininho, forte, contínuo. Paulo escreveu aos crentes de Tessalônica a exortação orai sem cessar. E ele fez isso na parte final de sua carta, onde ele fala da volta do Senhor Jesus, da necessidade de vigilância e sobriedade e da vida congregacional dos crentes. Está no capítulo 5, versos de 1 a 22. Tem alguns textos complementares que depois vocês podem ler, e nós já fizemos os estudos bíblicos, estão lá no canal do YouTube. Tem sobre Daniel, sobre Davi, salmos que por praticamente 2 anos estamos salmos com o pastor Elias, irmão Daniel, pastor Edson. E são esses os textos que eu escolhi. Então, o que a Bíblia faz? A Bíblia oferece vários exemplos profundos sobre a prática da oração, enfatizando sua importância na vida do crente. Se considerarmos os momentos apropriados para a oração, o importante é entender que a oração não se limita a momentos específicos, mas é uma conversa
contínua e íntima com Deus. No entanto, as Escrituras fornecem orientação sobre vários momentos e contextos para a oração, o que pode nos ajudar a cultivar uma vida de oração mais disciplinada e enriquecedora. Então, no livro de Daniel, capítulo 6, versos 10, lá diz que ele orava 3 vezes ao dia. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Daniel é um exemplo notável, reflete uma abordagem disciplinada à oração e reservando horários específicos, de acordo com aquele período, para se comunicar com Deus. O livro dos Salmos, no capítulo 55, versos 17, diz assim: à tarde pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Davi orava de manhã, ao meio-dia e à noite. Os Salmos é o livro das canções e orações do povo de Deus. E esse versículo sugere que a oração era uma parte regular da rotina diária do salmista, abrangendo diferentes partes do dia. E no Evangelho, segundo Marcos, no capítulo 1, versos 35, fala que Jesus buscava lugares solitários para orar. O nosso mestre, aquele que é o nosso foco, é a nossa meta de vida, aprender mais sobre ele. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Essa passagem destaca a importância da oração matinal como um momento para buscar a presença e a orientação de Deus antes de começar as atividades do dia. Irmãos, embora esses exemplos destaquem horários específicos para a oração, o Novo Testamento encoraja os crentes a adotarem uma atitude de oração contínua. A oração deve fazer parte do nosso dia a dia e em todos os aspectos de nossa vida. Quando oramos, nós buscamos ouvir, porque o diálogo implica nessa mão dupla, nessa troca. E precisamos o quê? Nos ajustar à vontade de Deus. Então, quem quer ter uma vida de oração, precisa aprender a obedecer. Fazendo os estudos, durante os estudos, apareceu uma pesquisa que disse que 65% dos cristãos dizem ter tempo de oração. Achei muito boa essa pesquisa. Eu gosto de números. A estatística nos ajuda às vezes a nos... onde que eu estou, Será que eu estou nesse ponto? E a pesquisa da Lifeway Research, publicada em 4 de março de 2023 na revista Comunhão, examinou não apenas a frequência dos momentos de silêncio e oração com Deus, mas também seus elementos. E 4 aspectos importantes podemos destacar. Vocês aí têm vários percentuais seguidos, de acordo com como eu oro, quando eu oro, qual é o assunto que eu oro, mas eu vou resumir, eu fiz um resumo de 4 pontos que eu achei importantes. Primeiro, a frequência de oração. Mostra que quase metade dos cristãos oram diariamente, enquanto os demais se dividem entre várias vezes por semana, ou uma vez por semana, ou ocasionalmente. Segundo ponto, a oração diária por faixa etária revela uma tendência interessante. Quanto maior a idade, maior a porcentagem de pessoas que oram diariamente, com 59% entre os mais idosos acima de 65 anos. Comparado a 38% entre os jovens adultos entre 18 a 29 anos. Quais são os temas mais frequentes? Família lidera como assunto mais comum nas orações, 78%, seguidos por saúde e doença, 75%, e agradecimento, 71%. Nós temos que orar, pedir, agradecer, sermos gratos em tudo, a qualquer momento, em qualquer circunstância. E quais foram os desafios encontrados na oração? Foi destacado que a distração é o principal obstáculo, 62%, seguido pelo sono durante a oração, 38%, e falta de tempo, 36%.
Na folha de vocês eu destaquei os impactos percebidos aí pela pesquisa. Mas quais foram os benefícios relatados? Eu tentei colocar nos slides, tá? 89%, então assim, que benefícios foram encontrados quando você tem uma vida de oração? 89% dos cristãos sentiram paz interior. O que aconteceu? Uma redução significativa de ansiedade, uma maior tranquilidade diante dos problemas, a sensação de peso sendo removido, clareza mental em situações estressantes, melhor qualidade de sono. Eu tenho seguido com a Laricinha, né? Ela me liga, me manda mensagens. Então ela fala da culpa que ela sente, como se ela fosse culpada. Então, graças, né, ao nosso Senhor, que a gente tem um pastor que nos ensina, né, que nós não devemos nos sentir culpados, nós devemos receber ou ser orientado, usar os recursos que Deus nos dá para sentirmos essa paz interior, para poder lidar com uma situação tão difícil, que com certeza para ela é muito difícil, porque ela fica muito tempo sozinha no hospital com a neném. Então, é bom porque é um momento que a gente pode confortar uma pessoa, né? E falar que também a gente sentiu paz, que também sentimos algum problema naquele tipo, que sentimos culpa em algum momento por algo em nossa vida, mas que o nosso Deus está pronto para nos abençoar da forma como Ele quiser. E é Ele que vai dar essa paz. Então, que continuemos a orar, né? Tanto que em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, que nós conhecemos tanto, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, que excede todo o entendimento e guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O outro percentual, 73% dos cristãos relataram uma clareza mental através de oração. Uma maior capacidade de foco em tarefas, melhor tomada de decisões, organização de pensamentos, redução da confusão mental e priorização de atividades mais eficientes. Quando você tem muita coisa a fazer, eu tenho sim muita coisa a fazer. Então eu falo para vocês que à noite, quando eu deito, é o meu momento a sós com Deus. Mas é um momento em que nesta oração eu coloco minhas prioridades, vejo o que está sendo feito, o que está parado, o que eu devo fazer, como eu devo proceder no outro dia, é onde eu peço ajuda ao Senhor para que Ele me dê, me capacite, né, para focar nas tarefas. Tem, às vezes, provas, tem trabalhos a entregar de faculdade, e se você não tiver esse tempo e não pedir a Deus para Ele te ajudar, você vai ter uma maior dificuldade. Então, eu fiquei muito contente com esse percentual de que a oração, né, dá clareza mental. Tiago 1, capítulo 1, verso 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á concedida. Os 68% na pesquisa mencionaram uma sensação de conexão com Deus. Houve uma percepção tangível da presença divina, um sentimento de não estar sozinho, um conforto em momentos difíceis, uma orientação interior para decisões e sensação de ser compreendido. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Teve estudos de quinta-feira, onde o pastor Edson trouxe um estudo sobre isso. Como chegar a Deus? Se você chega a Ele, Ele se chegará até você. 53% perceberam mudanças positivas no comportamento. Olha que importante a gente fazer um levantamento e saber, né, em que eu mudei. É através da oração, através dos estudos. Eu ouço um estudo, eu ouço uma pregação, o Espírito Santo fala comigo, eu passo a refletir e vou mudando meus comportamentos a cada dia. Então houve uma maior paciência com os outros, houve redução de reações impulsivas,
desenvolvimento de empatia, melhor controle de temperamento e mudanças em hábitos negativos. Nós estamos fazendo esse planejamento. Então, a ideia é de que naquela construção da torre, na vida espiritual de vocês, vocês descubram aquela partezinha. Nós vamos colocar vários degraus, mas vocês vão colocar na ordem que for prático para vocês. Então, que mudanças do meu comportamento eu posso mudar? E como eu posso usar a oração para isso? Romanos 12:2 diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 47% dos cristãos notaram uma melhora nas relações interpessoais, uma maior capacidade de perdoar, uma melhor comunicação familiar, resolução mais tranquila de conflitos, desenvolvimento de compaixão e reconstrução de relacionamentos rompidos. Colossenses 3, versos 13 diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A pesquisa continua relatando que a vida de oração traz benefícios físicos, crescimento espiritual e uma perspectiva transformada. Nós temos um foco, a vida eterna. Então é diferente. As pessoas que não são cristãos, as pessoas que não seguem o Evangelho, às vezes não conseguem entender o nosso agir. Mas é isso que nós temos que ter em mente. A perspectiva de vida eterna. Fazermos sempre o melhor para Deus. Qualquer coisa que fizermos é para o Senhor. Agora vamos então ao desenvolvimento do tema. Quando Paulo escreveu aos crentes de Tessalônica a exortação orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele fez isso na parte final de sua carta, onde ele fala da volta do Senhor Jesus, da necessidade da vigilância e sobriedade e da vida congregacional dos crentes, que é o capítulo 5, de 1 a 22. Nós estudamos a carta aos Tessalonicenses pelo irmão Alexandre, a primeira carta, a segunda carta. É muito bom relembrar. Essa facilidade de termos esses estudos lá, quer dizer, quando eu tenho uma dúvida, quando eu quero verificar, eu entro no canal, às vezes eu tenho dificuldade de achar. Eu ligo para o André, não estou conseguindo encontrar. E ele me auxilia, Irene. Mas porque você retoma aquele ensino. Então, Paulo não apenas mostra qual deve ser a atitude dos cristãos uns para com os outros, mas também qual deve ser a atitude interior de cada cristão e como ela deve expressar o seu relacionamento com Deus. Por isso ele escreve: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Capítulo 5, versos 16 a 18. Regozijar-se sempre, orar sem cessar e dar graças em tudo. Veja que interessante. Primeiro ele diz que o crente deve ser sempre alegre. A alegria verdadeira só é desenvolvida quando o Espírito Santo é aquele que controla as nossas vidas. Por isso esse tipo de alegria no Senhor é capaz de não nos deixar esmorecer, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Isso explica também porque logo após a frase regozijai-vos sempre, vem imediatamente a ordem: orai sem cessar. Então aquele que está sempre alegre e orando sem cessar, naturalmente irá dar graças em tudo. E tudo, irmãos, é tudo. Nada menos que isto. Esse tudo inclui não apenas o conforto, o prazer, o bem-estar, a abundância, mas também inclui a aflição, a tribulação, a perseguição, a angústia. Isso indica que quando estamos sempre alegres do Senhor e voltados a Ele, orando sem cessar, nós não temos dificuldade em reconhecer sua providência. Os recursos estão aí. Às vezes, com o pouco que eu fico com as crianças, eu comento que aqui, acho que outro dia eu falei aqui para vocês,
A igreja é uma caixa. Tem vários recursos, tem vários meios que você abre, que você é ensinado por um líder, por um professor, por um irmão. É uma caixa de ferramentas com recursos que Deus providenciou para nós. E é muito triste quando alguém não se utiliza de um presente que está ali. É só abrir, é só encontrar, é só buscar o seu amigo de apoio, é só buscar a orientação do pastor. E você vai se encontrar. Temos recursos aqui. Recursos na palavra, que é o fundamento, recursos na oração, que é a estrutura, recursos no alicerce, que vai continuar, que é o crescimento espiritual, a maturidade cristã. Não devemos falhar em buscar isso. Estamos aqui. Essa classe, ela é notável, sempre os mesmos irmãos. Mas o que vocês aprendem aqui, vocês devem levar para aqueles fracos na fé. Agora, por que orar sem cessar? É uma ordem de Deus, e Jesus orava regularmente. É o próprio Deus quem ordena que o seu povo ore sem cessar. Seja no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, seja nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, sempre há frequentes convites à prática da oração sem cessar. Durante seu ministério terreno, Jesus orava regularmente. Ele estava sempre em contato com o Pai. Diversas vezes ele também falou sobre a necessidade de o crente orar sem cessar. Algumas das parábolas de Jesus falam muito claramente sobre isto. No capítulo 18 de Lucas, de 1 a 8, nós temos a parábola da viúva persistente, com aquele juiz. Jesus ensinou sobre a eficácia da oração perseverante e incessante. O mesmo princípio também é ensinado na parábola do amigo insistente, que está no capítulo 11, versos 5 a 8. Aqui está citado, mas lembrem, lá no livro de Lucas, já estudamos as parábolas aqui com pastores, com estudos de quinta, com estudos na terça-feira, até na terceira idade. O livro está aqui para ser lido. Os líderes da igreja também entenderam essa ordem e ensinaram a comunidade cristã sobre sua importância. Quando lemos o livro de Atos, por exemplo, vemos uma igreja primitiva que orava sem cessar. O apóstolo Paulo não apenas escreveu orai sem cessar como uma ordem para seus ouvintes, mas ele próprio seguia essa prática. Efésios 1, versos 16 diz: não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Então nós temos as petições, nós oramos por familiares, por amigos. E Paulo, nas cartas dele, sempre dizia, oro por vocês. Nas cartas ele encaminhava sempre, estou orando por vocês. É como no culto de quinta-feira, o pastor sempre nos lembra, fale para o irmão que nós oramos por ele. E é tão bom no outro dia, quando você manda uma mensagem, eu orei por você. Eles ficam contentes com essa lembrança. Por que orar sem cessar? Porque é ter consciência de nossa dependência de Deus. Nós devemos orar sem cessar porque através da oração nós falamos com Deus. Orar sem cessar é manter conexão permanentemente ativa com o Senhor, de modo que a nossa oração faça parte de uma longa conversa sem interrupções. Isso significa que orar sem cessar é uma atitude que reflete a consciência do crente acerca de sua total dependência de Deus. O irmão Alexandre, domingo passado, nos disse que precisamos estar próximos de Deus, buscar a proximidade com Ele, conhecê-lo na intimidade, porque nós dependemos do Senhor. É também viver a plenitude do Espírito. Apesar de todos os crentes verdadeiros terem o Espírito Santo, é através de uma vida de oração incessante que cada um pode experimentar de forma mais poderosa a presença do Espírito em sua vida. É orando sem cessar que o crente é cada vez mais revestido e capacitado pelo Espírito Santo. Então, seja chorando, seja alegre, nós devemos pedir. Ele intercede por nós. O apóstolo Paulo também ensina esta verdade ao escrever aos crentes de Efésios. Ele exorta os crentes a se encher do Espírito Santo e destaca que isso é possível através de uma conduta orientada
as coisas espirituais e caracterizada pela comunhão com Deus, que também reflete na comunhão com os demais irmãos. Então, planejamos metas, estamos aprendendo até abril a planejar nossa vida espiritual. Que conduta tem que ser modificada na minha vida? Aonde eu devo crescer um pouquinho mais? E aonde eu posso compartilhar com amigos, com irmãos sobre isso? É indispensável na realidade que nós vivemos hoje. Orar no mundo de hoje é indispensável. Nós devemos orar sem cessar porque vivemos uma grande batalha neste mundo. O apóstolo Paulo destaca a oração incessante como sendo o meio pelo qual nós podemos vestir a armadura de Deus. Outro estudo bíblico passado pelo nosso irmão Maurício. E ter êxito contra as investidas malignas de Satanás e de seus agentes, que são muitos, e nós sabemos. Nós estamos diante disso, às vezes até na tela do celular, nós sabemos que não é do Senhor. Aquilo que está sendo visto, aquilo que foi encaminhado, olha o tempo. Lembra das distrações que a pesquisa falou? Então, às vezes, nós estamos ali diante de uma coisa que está tentando nos distrair, tirar. Então, não quero, deleto. Uma vez eu estava com um problema muito sério e eu fui visitar o pastor Elias, mostrei para ele, né, a mensagem, né, porque tem mensagens que nos derrubam, né? Tem mensagens que, não, essa daí é para você. Aí sabe o que o pastor falou? Irmão, deleta. Até gostei, ele usou o termo, deleta. Mas é verdade, então agora, dependendo de quem me mandou, eu nem abro, deleto. Não, então a ideia é essa. As setas do inimigo estão aí a todo instante. Então a gente pode se afastar, pode usar essa armadura. Não quero ouvir, não vou ouvir, porque se eu ouvir e se eu fizer a leitura, eu vou ficar zangado. Entendeu? Então para que eu vou zangar? Senhor, entrego ele nas suas mãos. O Senhor é justo e é Ele que vai resolver com os nossos inimigos. A guerra não é nossa, a guerra é do Senhor. Contra os nossos inimigos e contra as pessoas que não nos amam. Nós não precisamos que 250 pessoas nos amem. Nós precisamos que 1, 2, 5, 8, né, pastor? Precisamos que saber que aqueles poucos nos amam e oram. Buscar irmãos de oração é importante. E é uma das práticas que nós devemos fazer e buscar. Por isso, ele escreve que os crentes devem estar, Paulo, né? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, versos 18. Nós enfrentamos muitas tentações, sejam elas lançadas pelo diabo ou fruto da inclinação pecaminosa da nossa carne. Então, é absolutamente indispensável que estejamos sempre orando sem cessar. Aqui podemos citar o importante conselho do Senhor Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. E a última parte do porquê orar sem cessar traz conforto. E por último, orar sem cessar traz conforto ao crente. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, diz que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, irmãos, que bom sabermos que o Senhor nosso Deus está disponível para ouvir sobre cada uma das coisas que nos deixam ansiosos. Mas Ele não apenas escuta, Ele toma sobre si os nossos sofrimentos e Ele cuida de nós. E Paulo também escreve que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas que devemos fazer conhecidos diante de Deus nossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Isso explica porque orar sem cessar traz tanto conforto. Que possamos viver então cada segundo de nossas vidas em contato com Deus e conscientes e confiantes de que seu cuidado é maravilhoso. Como nós estamos fazendo um planejamento, são metas que você escreve, que você
Não esqueça, você está montando sua torre aí, né? Sua construção espiritual. Então, nós temos algumas aplicações práticas e cada um pode descobrir dentro do seu grupo, dentro do compartilhamento, o que eu faço, o que eu posso fazer. Então, algumas aplicações práticas para os jovens. Busque manter uma vida devocional em meio aos estudos. A minha tela do computador, quando ela está offline, quando ela está lá stand-by, né, não sei qual é o termo correto, de vez em quando aparece e abre lá um versículo. Aparece um versículo. Ou às vezes eu saí para resolver um problema, atender minha irmã, atender o portão da minha casa, que nunca vi um portão onde tanta gente bate lá. Mas aí quando eu volto está lá um versículo, né? Então eu aproveito para ler, tentar entender aquele versículo. Os jovens estão com a tecnologia aí nas mãos. Então vamos usar a tecnologia a favor da vida de oração. Não vamos nos distrair com videozinhos bobos. Eu tenho uma pessoa que manda vídeos dizendo, é melhor você ouvir. Vídeos sem sentido, não tem sentido. Então vamos usar a tecnologia a favor da vida de oração. Ore em grupo com outros jovens. Esteja atento aos momentos específicos pela oração durante o dia. Uma coisa que eu não gosto muito assim quando eu entro no metrô, ainda bem que o metrô tem vários vagões, né? É quando tem uma confusão. Ou a briga de um casal, ou uma mãe brigando com o filho, ou... confusão, briga. Eu já levanto, já saio orando e já vou para outro vagão, já mudo. Só para não ficar ali naquele meio, aquela confusão. Então assim, aí são momentos, é um momento que você pode orar. Às vezes orar até por aquela situação que você ouviu na confusão. Orar, né? Para que aquilo seja resolvido. Uma aplicação prática para as mulheres. Equilibre as responsabilidades domésticas com a vida espiritual. Ore enquanto realiza tarefas diárias. Domingo passado falamos sobre isso. Algumas irmãs comentaram, né, a forma como oram. E ora todo dia, a todo instante, andando, né? Eu ando na rua, eu ando falando, igual a Sibélia falou. Às vezes as pessoas... O que ela está falando, né? Mas eu estou lá, falando. Às vezes chorando, né? A pessoa passa e me vê chorando, mas eu estou em oração. Aproveito o meu andar, o meu caminhar, para orar e entregar aquele problema ou aquilo que eu vou resolver nas mãos do Senhor. Crie um cantinho de oração em casa. Isso não é um hábito nosso. Mas às vezes é sempre bom, né? Eu sou desorganizada com as minhas coisas, só que quando eu olho eu sei o que eu deixei, onde deixei, porque deixei, né? Os outros não entendem muito a minha... Nossa, que confusão. Mas não é uma confusão. É o meu cantinho, por isso que eu não gosto que ninguém mexe nele. Então, assim, a Bíblia está ali, aquele estudo que eu quero revisar está ali, entendeu? Então, é uma bagunça organizada, né, Rose? É isso mesmo. Mas pense em criar um cantinho. Tem post-it, escreve coisas lá no seu espelho, então na hora que você for passar o batom, for passar lá a base, está lá. Algo que você precisa, é o seu cantinho, é o seu momento. E quem tem filhos, ensine os filhos a orar. Quem tem netos, ensine seus netos a orar. É essa a ideia. E para os homens, mantenha a disciplina espiritual em meio ao trabalho. A mulher trabalha bastante, o homem também trabalha. Ele tem uma responsabilidade de prover a casa, mas manter uma disciplina espiritual em meio ao seu momento de trabalho. Faça orações curtas durante o dia. A Silvia fala, né? A gente sempre lembra. A Silvia fala que tentava, né, ensinar o Márcio para algumas coisas, mas aí falou assim, não, sabe uma coisa? Vou colocar uns post-its, né, uns papeizinhos dentro da Bíblia. Quer dizer, ele abria lá, aí lá ele, enquanto ela estava orando por ele em casa, aquilo ia abrindo a mente dele e modificando. Então, façam orações curtas durante o dia para facilitar o seu dia que é tão difícil. Estabeleça rotinas matinais de oração. Eu gosto do devocional, já leio o devocional na hora que eu recebo das irmãs, mas no outro dia, depois, eu também sento, igual vocês fazem, no horário que cada um pode abrir o celular ali, e de novo eu ouço, e de novo eu oro com a pessoa que entregou o devocional. E para o homem, seja líder espiritual através do exemplo de oração.
É muito importante. Para concluir, eu vou ler um testemunho do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Ele, no ano de 2012, ele fez um estudo para a igreja dele sobre oração, mas ele deu o tema assim, uma conversa sobre oração. Então eu vou ler, abre aspas, ele diz: não sou um expert em oração, nem mesmo um desses chamados guerreiros de oração. Mesmo sendo pastor, eu sou um crente comum, falho e buscando melhorar. E eu tenho melhorado, pouco, porque eu preciso melhorar mais. Mas eu aprendi a manter comunhão com Deus. Não lhe impus nada, nem nada exigi. Minha vida de oração é ao meu estilo, sem violar a Bíblia. Sou lacônico, mas eu sou sincero. Eu corrijo-me quando erro, eu peço desculpa ao irmão que eu magoei, eu peço desculpa aos homens e peço perdão a Deus. Eu sou meio caladão, mas expansivo no momento certo e com as pessoas certas. Com ele me abro e digo que não digo a ninguém. Não copiei de ninguém. Aprendi a conviver com Deus. Ele me conhece e ele me entende. Oração é aprender a viver com Deus. Saber, embora não plenamente como lhe falar, fazer para Ele, como gesto de amor e como uma oração. O que devemos fazer? Procurar em tudo manifestar um gesto de comunhão. Falar, calar, escutar, ler o que Ele diz em Sua palavra e abrir a alma com Ele. Pelo menos é assim que eu oro. Afirmo e reafirmo que não sou modelo, mas eu reparto o que faço como oração. Manter-me em comunhão com Ele. Quer ter vida de oração? Mantenha comunhão com Ele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.